olhando para o Rio Grande do Sul, que se tornou aí um palco, um novo palco de mais um impasse na base aliada do governo federal. De um lado, o PT, do outro, o PDT, de Gilberto Kassab. Os dois partidos estão disputando o protagonismo da esquerda no estado e tentam atrair o apoio do presidente Lula para as eleições deste ano. Como é que está o PT nesse movimento? Deve, de fato, apoiar, ô Marcela? Pois é, Roberta, o presidente Lula fica numa encruzilhada e isso não acontece só no Rio Grande do Sul. Tem alguns estados, algumas regiões em que há candidatos aliados, do presidente Lula e de partidos opostos que tentam disputar o governo e tentam disputar o governo com o apoio do presidente Lula. Isso acontece no Rio Grande do Sul e o presidente do PDT, Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência, do governo Lula, vem tentando articular ali um apoio do PT, a Juliana Brizola, que é neta de Brizola, um dos grandes nomes ali do próprio PDT, então tem esse peso quase sentimental, político também muito grande dentro do partido, então eles tentam ali fazer com que o PT não tenha uma candidatura própria neste ano e apoie, então, Juliana Brizola, que é do PDT. Isso ainda não há uma definição, a gente sabe que só deve ser definido mais na frente, também o PT deve, sim, esperar um pouco o avanço das pesquisas para decidir de que lado que vai ficar. E é interessante também, como eu comentei aqui no início, que este não é um caso isolado. A gente viu até neste final de semana o presidente Lula fazendo um tour carnavalesco, E ele passou ali pelo Recife e ele conseguiu colocar lado a lado tanto o prefeito João Campos quanto a governadora Raquel Lira. E os dois, um do PSB e um do PSD, os dois tentam disputar o governo. Raquel Lira vem à reeleição, João Campos deve deixar a prefeitura também para concorrer ao governo. E os dois tentam o apoio do presidente Lula. E aí foi curioso que Lula conseguiu juntar numa mesma foto ali no carnaval do Recife, tanto João Campos quanto Raquel Lira, E sabendo, inclusive, que os dois estão em pé de guerra ali por uma suposta espionagem do governo local ao auxiliar de João Campos, isso virou um caso de polícia, mas neste momento, nesse ritmo de festa, o presidente Lula conseguiu reunir os dois na mesma foto e também não há uma definição sobre o que ele vai fazer. Uma das possibilidades seria adotar um tipo de palanque duplo, Ou seja, o presidente apoiando dois candidatos, mas este é o cenário hoje que nenhum dos dois quer. Eles querem algum tipo de apoio formal do presidente. A gente vê isso também, portanto, no Rio Grande do Sul. E aí fica, então, a cargo do presidente, que deve definir, no caso de João Campos, com base, talvez, até no histórico, porque temos, sim, uma relação de proximidade muito maior do presidente Lula com João Campos do que com Raquel Lira, João Campos é filho do ex-governador Eduardo Campos, foi ministro ali da gestão petista do passado. E temos agora também Juliana Brizola, neta de Brizola, querendo esse apoio do presidente Lula, mas também esse cenário segue indefinido, Roberta. Presidente do PDT, Carlos Lupe, acho que eu falei errado na hora de chamar. Só que, Marcela, para avaliação de lideranças ali, pedetistas, a esquerda teria mais chance de vencer se o PT abrir mão, de fato, de uma candidatura própria e aceitar integrar essa aliança com a neta do Leonel Brizola. Só que seria a primeira vez na história do PT que não lançaria candidato aí na região, Exatamente, seria uma mudança de rota de um partido ali que já teve Tarso Genro, enfim, tem outros nomes do PT gaúcho que são muito fortes. Hoje o cenário seria ali pelo lançamento da candidatura de Edgar Preto, então tem toda uma conjuntura que fica em aberto, Seria um gesto muito importante para dentro de casa, para o quintal, se o presidente abrisse mão de uma candidatura própria para apoiar um aliado. A gente viu, inclusive, o presidente Lula fazendo isso durante as eleições municipais. Algumas costuras locais que ajudavam num cenário mais amplo, ou seja, o PT abrindo mão ali de algumas candidaturas próprias em prol de outros partidos, e isso
ajudaria ali, quem sabe, numa frente de partido apoiando a reeleição do presidente Lula. Então, é tudo isso que vai ser colocado na balança. Essas medidas estão sendo pesadas, né? E, de fato, se não houver essa candidatura própria do PT gaúcho, realmente mostra, sim, uma guinada e tanto em prol do projeto de reeleição do presidente.